We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos aos nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta a todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E agora nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos que estão na conexão conosco para juntos nós orarmos ao Senhor nosso Deus, falar com nosso Pai Criador, pedir a bênção a Ele mais uma vez e também agradecer por todas as bênçãos já recebidas, pelas vitórias e assim sucessivamente, não é? Então, oremos agora. Orem todos comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós estamos reunidos em Tua bendita presença, esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes. Nós damos graças ao Senhor nesta hora pela vida de cada um, pelas vitórias que cada um tem recebido, pelas bênçãos, e também ainda suplicamos em favor daqueles que estão necessitados.
os que estão enfermos, desde a criancinha enferma até o mais idoso possível, que o Senhor possa estender as mãos santas de misericórdia, olhar com o teu olhar curador, o olhar que restaura, que liberta, ó Pai, e dá a bênção que cada um precisa, Senhor. Eu peço perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também peço que o Senhor nos dê inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória. E tudo isso nós pedimos humildemente, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E nós leremos desde o primeiro versículo. Então, os irmãos podem procurar. Enquanto isso, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando, então, que este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E ele também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, fazendo a tua solicitação, e com muito prazer nós estaremos adicionando o irmão. Aí na descrição do vídeo tem o nosso contato. Também, se você quiser, pode ser pelo comentário, não é? Ali pelos comentários, você pode também fazer o teu pedido de adição para o grupo que você deseja que seja adicionado. E com carinho nós vamos atender o pedido de cada um, não é? Então agora, meus queridos e amados irmãos, não esqueçam também, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, se você gosta, se você ama essa palavra, ama a mensagem do profeta de Deus, então não esqueça de clicar no joinha, no gostei, e também inscrever-se no canal, porque assim cada vez mais o nosso canal vai crescendo e o nosso único objetivo é alcançar mais e mais pessoas, almas preciosas que precisam ouvir a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Então não esqueçam de fazer isso se você gosta desta programação. Muito bom, então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura, então, né? A leitura bíblica, que está aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E aí começaremos então no versículo 1. Vamos aqui. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo
que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus, nós lemos todo o capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E agora nós vamos ouvir um belíssimo louvor para o nosso enlevo espiritual e também para a glória do Senhor nosso Deus. O hino que vamos ouvir é cantado pela dupla Irmãos Levi e tem por título Tudo Foi Emprestado. Um hino muito bonito, é bom que cada um de nós prestemos atenção na sua letra, na sua melodia, e sejamos todos abençoados por Deus, não é? Vamos ouvir então, depois nós voltaremos com a nossa meditação na bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Disse um poeta certo dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que usou na estrebaria não era dele, era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado, este também não era dele, tudo era emprestado. Pelo pano suave plano, que foi por seu amor multiplicado, também os peixes que comeu
ficou alimentado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, nada disto era dele, tudo era emprestado. E o barco que junto aos discípulos da última ceia participou, ao lado de Judas que o traiu e de Pedro que o negou. Também o berço tumular, e depois do Calvário foi usado. O túmulo também não era dele, tudo era emprestado. Nada era dele, mas a coroa que usou na cruz, a cruz que carregou e onde morreu, eram de fato de Jesus. Isto disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim dizem as escrituras. Mas a cruz que ele usou, a cruz negra e mesquinha, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Mas a cruz que ele usou, a cruz negra e mesquinha, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite esse louvor para a sua honra e sua bendita glória. E agora, amados, nós estamos aqui com a mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham, que tem por título Qual é a atração sobre a montanha? E nós estamos parados no parágrafo 61 e vamos dar continuidade então a partir daqui, né? Prestemos muita atenção, não deixemos escapar nada agora. Que marteladas são aquelas lá em cima do monte? Porque o título é Qual é a atração sobre a montanha, né? Isto é, o que está acontecendo lá em cima da montanha? Ora, é um velho que se chama Noé. E ele está lá em cima, um velho fanático. O velho homem ficou no sol por muito tempo. Ele está com insolação. Ele está fora de sua mente. E ele está construindo o que ele chama de arca. E dizendo que as águas virão lá de cima, onde não existe nenhuma água, e afogará todas as pessoas ao redor. E todos que não ouvirem sua mensagem, e todos que não quiserem entrar naquela arca, serão afogados. Então, essa era a crítica que cada um fazia a respeito de Noé. E nós acabamos de ler o que São Paulo disse na carta
primeira carta aos Coríntios, né? Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Nunca compreendeu. Se é homem natural, nunca compreendeu as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem pelo próprio Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver em mim, ou estiver em você, aí nós conseguiremos discernir, distinguir as coisas do Espírito. Mas o homem natural não consegue. Para ele é sempre uma loucura. Então aqui eles estavam criticando de Noé, porque eles diziam: ele ficou muito tempo no sol, ele é um bom homem, conhecido aí, eu estou ampliando aqui, não é claro, conhecido aí na região, muito trabalhador, muito honesto, pagador de suas dívidas, não é um homem encrenqueiro, não vive se metendo nas questões alheias que não lhe dizem respeito, é uma pessoa muito boa, mas pobre velho, acho que ele ficou muito tempo no sol, e aí então ele ficou com insolação, e agora ele perdeu a sua mente. Ele está assim meio variado. Isso é as pessoas falando dele, não é? De Noé. E agora ele está dizendo que vai vir uma coisa que se chama chuva lá de cima e que vai encher a terra de água e nos vai matar a todos afogados, a menos que entremos nessa coisa que ele está construindo, que ele chama de arca. Então eles não podiam acreditar naquilo, porque era algo paradoxal. Nunca se havia visto chuva, ninguém sabia o que era chuva. Mas Deus havia dito a Noé que assim seria, e ele simplesmente estava falando aquilo que Deus lhe havia dito que aconteceria. Mas o que aconteceu? Agora você já sabe, porque passou. É algo passado. E o próprio profeta Irmão Brana disse assim, que o ser humano, ele só acredita nas coisas que passaram, que já se passaram, porque agora a história não tem como negar que aconteceu mesmo, choveu e inundou a terra e levantou a arca sobre as águas, e os que não estavam dentro da arca não tinham provisões para a sobrevivência e morreram todos afogados. Então agora isso virou história, então qualquer crente, qualquer igreja, qualquer pessoa aceita isso como verdade, mas porque já foi passado. E agora, como diz o profeta, eles são capazes, eles têm facilidade para crer no que já passou e no que pode ser algo que venha no futuro. Mas isso ninguém sabe quando. Desde criança, desde meus primórdios, eu me lembro que se pregava na igreja que haverão peste, fome, terremotos, guerras, né? E assim por diante, e eu pensava que isso nunca chegaria. E olha como o tempo passou, não é? Hoje nós estamos com 75 anos de idade, mas as guerras estão aí, né? Pipocando aqui e ali, as doenças estão aí, não é certo? Os terremotos, os abalos sísmicos nas diferentes partes do mundo e as enchentes. Você não tem prestado atenção nisso? Que tem acontecido todas estas coisas, não é? Mas há quanto tempo isso não tem sido predito? Desde os dias do Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás.
Isso foi predito. E ninguém podia acreditar nessas coisas. Isso daí era plenamente bobagem. Mas o tempo foi passando e as coisas começaram a acontecer. E eu sempre costumo dizer, nós sempre pensamos que cremos na Bíblia. Eu falo para os meus irmãos lá quando estamos na igreja, às vezes, eu digo, nós sempre pregamos, nós os pregadores, que haverá peste, haverá fome, haverá guerra e tudo, e terremotos em vários lugares, né? E nós sempre pensamos que isso pode ser que venha sim, na verdade, porque está escrito, mas isso é lá para frente, bem lá para frente. E nós nunca chegaríamos a ver aquilo, mas não é assim que tem acontecido. Você tem visto isso diante dos seus olhos. Eu tenho visto tais coisas diante dos meus olhos. E é assim que sempre foi e é assim que sempre será. Agora, o homem crê no que já foi e crê no que virá. Mas o pior ainda que vem agora é que não se crê naquilo que está agora diante de nós, a nosso tempo. Porque a Bíblia disse, o Senhor Jesus Cristo disse, eis que eu vos enviarei profetas. A uns deles vocês expulsarão das vossas sinagogas. A outros deles vocês açoitarão lá mesmo, lá dentro de suas sinagogas, em suas reuniões. Talvez não seja até açoitar fisicamente, mas açoita com a língua, com as palavras que se fala, que se denigre, que se maltrata, né? Alguns deles açoitareis nas vossas sinagogas e a outros perseguireis de cidade em cidade, principalmente agora com essa facilidade da comunicação, das redes sociais que está diante de nós, aí para qualquer um de nós podermos usufruir delas, né? A comunicação tem se tornado algo muito fácil, então agora é fácil perseguir de cidade em cidade. Não precisa montar em um cavalo, não precisa entrar em um automóvel e sair perseguindo. Não, persegue-se pela pregação, persegue-se pela palavra. É isso. E a outros matareis. Quer dizer, prega-se tanto contra até que mata o nome daquele servo de Deus. Mata definitivamente, faz com que as pessoas descreiam, faz com que as pessoas se esqueçam daquilo e não mais obedeçam. É isso que tem acontecido e ainda vai continuar acontecendo e com certeza vai aumentando cada vez mais. Mas vamos em frente aqui, não é? Já ouviu você tal coisa? Isso era uma atração incomum. Eu imagino quando as pessoas queriam dar umas boas risadas, elas subiam e se colocavam de pé diante da porta da arca e riam. Ora, você disse que ia chover há 100 anos atrás. Veja isto, ou seja, vejamos isto. Né? As pessoas poderiam ir até lá na porta da arca, porque Noé já estava ali trabalhando na construção da mesma há 120 anos. Então já tinham se passado aí uns 100 anos. Eles vinham até a porta e zombavam de Noé e diziam, pois é, Noé, cadê a chuva?
Cadê a água que iria nos matar afogados? Já se passaram 100 anos e nada aconteceu até hoje. Você disse que ia chover, né? Então veja bem, o meu avô disse que ele o ouviu dizer aqui em cima que iria chover. Isso é uma aplicação, uma hipótese, né? Meu avô disse para mim que ia chover, que você estava construindo a arca, que você dizia que estava fazendo esse grande barco porque ia chover e ia matar as pessoas afogadas que não estivessem dentro desse barco. Mas meu avô já faleceu há tantos anos e não aconteceu nada, né? E você ainda continua batendo nesse velho pedaço de madeira aqui em cima. Por que você não volta ao seu juízo normal? Ô Noé, né? Você é uma pessoa boa, volta para o seu juízo normal, larga dessas bobagens, né? Mas era Deus se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Muito em comum, Deus cumprindo sua promessa a Noé, enquanto outros estavam rindo. Deus estava também se preparando para fazer a história, para mostrar a outros, mesmo nestes dias que Ele cumpre a sua palavra. Não importa quão irreal pareça e absurdo, Ele continua a cumprir a sua palavra. Ele estava fazendo um exemplo daquele velho homem batendo naquela arca. Para estas pessoas aqui na América, nesta noite, e eu diria, e para estas pessoas hoje, aqui neste nosso Brasil, né, e em qualquer outra parte do mundo, é também da mesma maneira. Ao redor de todo mundo, não importa o que a ciência diz, o que dizem, isso, aquilo ou aquilo outro, Ele continua a cumprir sua palavra. Ele é Deus. Ele estava fazendo a história. Qual foi a atração? Um dia, uma coisa incomum aconteceu lá no deserto adentro, e era um arbusto que estava pegando fogo, e um profeta fugitivo estava de pé lá no deserto. Ele não ouviu voz alguma, ele não ouviu nenhum som, mas ele olhou e viu uma coisa incomum. No topo da montanha, Deus estava tratando de atrair sua atenção. É a mesma coisa hoje. Deus estava se preparando para cumprir sua palavra, através de seu profeta Abraão. A sua semente peregrinará por 400 anos em uma terra estranha. Eu os tirarei com mão poderosa. Aleluia. E ele estava preparando um homem para o trabalho, como ele estava preparando uma arca para ser um lugar de segurança para todos os que crescem. Deus pôs fogo nesse arbusto e este pastor Moisés disse: eu
simplesmente vou virar para ver o que esta coisa estranha significa. E quando ele estava com Moisés lá em cima, perto da sarça, ele falou com ele. Qual foi a atração mais tarde, quando este pastor atirou no chão uma vara e ela se transformou em uma serpente? Deus cumprindo sua promessa a Moisés. Qual foi a atração quando os cavalos de Faraó ficaram todos espantados quando eles viram um vento vir dos céus e partir o Mar Vermelho da direita para a esquerda, e um pobre grupo de escravos andando em obediência a Deus, caminhando através daquela terra seca? Você já fez um quadro em sua mente a respeito disso? Veio um vento ali oriental e soprou nas águas do mar e abriu-se um caminho para que o povo escravo do Egito pudesse começar a passar para o outro lado. Que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. A inércia se apartou, um povo vivo atravessou e umas pessoas espiritualmente mortas tentaram personificar isso e se afogaram. Deus cumprindo profecia e fazendo a história. Essa foi a atração no Mar Morto. Qual foi a atração no segundo dia, depois daquilo no Monte Sinai? Quando todo o povo recebeu a ordem de não se achegar às suas esposas, quando lhes foi pedido para lavarem suas roupas e se santificarem e se reunirem em volta de um monte onde um homem por nome de Moisés tinha dito que havia encontrado a Deus numa coluna de fogo, e Deus tinha dito a Moisés: eu vou descer entre o povo, eu vou confirmar o que eu lhe disse e quem eu sou. Eu vou lhes mostrar que eu sou aquele Deus. Aquela era a atração. Deus cumprindo sua palavra. Amém. Nós conseguimos chegar até o parágrafo 69. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para o encerramento de mais esta programação. Orem comigo agora, mais uma vez. Santo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de podermos estar ouvindo a Tua bendita palavra e podermos estar acreditando nela, podermos estar recebendo ela em nossos corações. E agora, Senhor, nós entregamos nossas vidas nas Tuas benditas mãos. O enfermo, o aflito, o oprimido, o angustiado, seja quem for que esteja tendo suas necessidades, sejam abençoados, sejam ajudados agora pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de Noé, o Deus de Moisés, o Deus de Elias. Aleluia! Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos estas bênçãos e nós Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus.
Graças a Deus. Muito bom, amados. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós vamos estar juntos novamente em nossa próxima programação. Amém. Amém.